mais mangá pra vocês e hoje trazendo um vídeo muito especial, porque vocês vivem pedindo pra gente falar o que a gente tá lendo, o que a gente tá assistindo, e hoje a gente vai trazer um vídeo de indicação, mais especificamente indicação do Manga Plus. A gente vai indicar alguns mangás que tem na plataforma e você pode acompanhar também. Inclusive é um app gratuito, oficial e disponibilizado pro mundo todo, inclusive aqui no Brasil, apesar de que você não tem acesso a ele no idioma em português. Por enquanto, vamos ver se isso muda daqui pra frente, mas se você sabe inglês, se você sabe um pouco de espanhol, você tem uma biblioteca grande de mangás para acompanhar e um monte de coisa exclusiva do aplicativo, e é mais ou menos disso que a gente vai falar hoje. E é perfeito para você descobrir obras novas, obras que provavelmente a gente só acaba descobrindo aqui no Brasil quando começam a ficar populares lá no Japão, e aí você começa a ouvir falar de uma ou de outra. No Manga Plus, quando eles começam, alguns deles, quando começam a ser publicados lá no Japão, já é publicado no aplicativo, você pode conhecer uma série de obras novas sem ter que esperar elas ficarem populares, sem ter que esperar alguém começar a falar com você, desde que você acompanhe o aplicativo. E uma coisa que é muito interessante do Manga Plus é que, inicialmente, as pessoas estavam achando que ele seria um aplicativo mais de você ter o Simulpub, né? De você, o mangá que você via na Shonen Jump ser publicado quase que simultaneamente pro resto do mundo, né? Uhum. Mas, aparentemente, eles estão preocupados em criar uma comunidade em cima, né, do Manga Plus, né? Tanto é que, nesse período agora de quarentena, eles liberaram diversos capítulos, né, de mangás mais antigos, né? Às vezes alguns arcos inteiros, né? Por exemplo, pra quem não conseguiu acompanhar One Piece, eles recentemente soltaram mais de 200 capítulos de One Piece pro pessoal poder ver e começar a se inteirar, né? Exatamente. Haikyuu também, né? Haikyuu, sim. My Hero Academia, né? Só mangá bom, só tô vendo mangá bom. Só tem coisa boa lá, mano. Só tem mas vamos começar a nossa rodada de recomendações aqui. Vamos começar com o Haterman. Haterman, o que você vai recomendar pra galera? Agora sim Sabe quando você começa a falar muito de uma coisa, assim, sabe? Tipo, falando, mano, aquele livro dos trouxa, ou aquele que fala dos trouxa, ou aquele negócio, aqueles magos meio estranhos, assim, que você não curte muito e tal. E aí alguém parece que tá ouvindo você do outro lado do mundo e fala assim, pô, eu acho que eu vou fazer um mangá com vários magos, mas que o personagem principal é outra coisa. E é de Muscly, que eu vou falar, Magic and Muscles, que é basicamente um mangá escrito e desenhado por Hajime Komoto, mas que conta uma história de um mundo onde tudo é feito com magia. Tudo, literalmente tudo. As pessoas estudam lá para aprender a usar a magia para trabalhar, para cozinhar, para fazer tudo. E no meio desse universo de coisas relacionadas à magia, tem um personagem, que é o Mesh, que ele não usa nada de magia. Ele é um zero à esquerda. Meio parece, né, isso é uma história muito comum, né? Só que a diferença é que o pai dele obrigou ele desde criança a treinar o corpo dele até o limite máximo. Ele é o muscle, assim, tipo, todas as cenas dele no quadrinho é ele levantando quantidades de peso enorme, assim. E o mangá conta um pouco da história de como o Mush, ele acaba se virando nesse mundo onde tudo depende de magia. Então, assim, coloca ele em situações engraçadíssimas, né, mostrando como a força bruta pode se opor à magia, ou a força bruta pode simular efeitos de magia de uma maneira sempre muito divertida. O autor brinca muito com a questão do Harry Potter, né? Com a questão de... Você tá falando isso, eu só consigo ver o Asta na minha cabeça, porque é exatamente a história do Asta que você tá me contando. Não, é muito diferente, cara. É muito diferente. É engraçado que ele parece o Mob do Mob Psycho. Mas ele bombadaço, parece assim, muito mais um Mob, assim. Ele tem um cabelinho tigelinha, assim, cara. Eu vi o cabelinho. É muito mas bombadaço, assim. Só que essa questão de poder, de força, é muito parecido. Ele é bombadaço, assim. Só que, assim, o lance é muito mais essa questão de, tipo, ele ser muito mais cheio de gimmickzinhos, brincando com essa ideia dele não poder usar magia. E é super atual. O autor brinca muito com coisas referentes a Harry Potter, né? Então você tem, tipo, um esporte tipo quadribol lá, só que ele joga de uma maneira totalmente diferente, né, os outros alunos da escola. Os próprios amigos deles, os personagens do elenco de apoio, do cast de apoio, são muito divertidos e acabam criando situações super inusitadas. Eu tô evitando de dar muitos detalhes, porque se eu começar a contar as coisas do jeito
da minha visão, como é engraçado, vai estragar a experiência de vocês. Mas dê uma olhada em Musha, vocês vão gostar. Principalmente assim, quem gosta de Harry Potter, eu falo que tem muita brincadeira, mas tem muitas referências, são referências bem legais, assim, à obra, e tem o lado cômico, assim, foi uma das obras que mais se destacou nessa nova leva aí da Jump. Ótimo. Então vamos passar para a próxima indicação aí. Jeff, qual que é a sua indicação pro pessoal? Olha só, então, eu vou indicar um exclusivo do Manga Plus, Heart Gear, é um mangá de ficção, com toques shonen, obviamente, né? Mas com uma pegadinha ali de drama e de reflexão em relação à própria condição humana de delimitar, designar o que é ser o que é ser um humano, sendo que você é o último humano, no meio de um monte de robô, né? Que foram os únicos sobreviventes de uma terceira guerra mundial futurista. Você tem essa personagem chamada Rowie, né? Que ela é a menininha que é criada por robôs, inclusive o robô, o Zeto, né? Que é o robô, até então, o que cuida da menina, ele é muito parecido com aquele daquela animação da Disney, esqueci o nome. Big Hero. Big Hero 6, esse mesmo. Como é que é o nome dele? Esqueci o nome dele. Baymax. É igualzinho. Parece um pouquinho o Baymax, né? Né? Então, o Takeshi Leo também, ele nitidamente te força a ser... a ter um carisma maior por esse personagem, porque ele é meio que o pai da Rowie, né? Da única humana que sobreviveu ali, né? E aí você tem esse mundo de máquinas onde cada uma dessas máquinas tem uma função primordial que fica marcada na cabeça delas e elas precisam executar essa função mesmo depois, né? De ter acabado tudo. Então cada uma das máquinas é munida de um propósito. E aí nesse mundo ela conhece o Chrome, que é um robô completamente diferente de todos os outros robôs que ela teve contato até hoje. E esse robô não tem uma programação inicial. Ele é livre para fazer o que ele quiser. E aí ele resolve acompanhar, e eles dois, né, vão em busca de respostas e descobrimento, porque tem essa questão de descobrir tanto os personagens quanto o mundo que eles estão vivendo, e a gente vai acompanhando esse passo a passo deles. Mas esse negócio de ser livre tem a ver com aquelas leis do Asimov? Tipo, de o cara não poder machucar o humano, essas coisas, ou não? Então, na verdade é a programação básica, né? A programação básica de cada robô. O robô foi construído pra lavar roupa, outro robô foi construído pra matar humanos ali na guerra, outro robô foi construído pra dirigir um carro, sabe? Entendi. É a programação básica que define cada um dos robôs como ele é. E esse robô, ele não tem essa pré-definição. Ele pode ser, em teoria, o que ele quiser. Que essa é a pegada, é a brincadeira da coisa toda, né? E aí você vai acompanhando esses dois personagens numa viagem em busca dessas respostas, e a gente vai encontrando coisas como coliseus, onde tem batalha, campeonatinho, coisa meio shonen, mas elas são resolvidas de maneiras meio até que rápidas, assim. O mangá não é tão longo, ele tá aí quase 30 capítulos, não, quase 30 capítulos e todinho disponibilizado no Manga Plus pra você acompanhar. Isso é um das obras aí que eu li sem querer e, cara, me apaixonei de cara. Traço muito bom, história muito boa. Belíssima, né, na verdade, né? Sim, ele tem cenas de contemplação, você só precisa acompanhar com os olhos, você não precisa ler nada em determinados momentos, e é muito legal, é muito bom, recomendo demais, cara. Boa. Então vamos para nossa última recomendação aí, que é do Takeshi. Takeshi, o que você vai recomendar pro pessoal que acompanha a gente aqui? Manda aí. Eu vou recomendar um mangá que atualmente está sendo publicado na Shonen Jump. Então ele tem aquele esquema que acontece com muita frequência no Manga Plus para os títulos mais recentes, né? Você tem os 3 primeiros episódios, 3 primeiros capítulos, e depois os 3 mais recentes, né? No caso do Mitama não, acho que ele tem 6, se eu não me engano, né? Ainda assim, mesmo para pessoas mais novas, eu acho que ainda dá para você recomendar muito bem o caso dele, mas pela natureza do próprio mangá. Eu vou recomendar, no caso, o Mitama Security Bridge Busters, ou Mitama Security, se você for procurar pelo título japonês, que é um mangá do Tsurun Hatomune, que é um autor que já era bem conhecido também por fazer esses mangás tipo gag, assim, mangá de humor, aquelas situações muito absurdas, aqueles personagens exagerados, né? O outro mangá que ele também fez, que tem bastante sucesso, aquele Mukidashi no Hakucho, também tinha essa pegada, né? Mas
Na Jump, no caso, é a primeira obra dele, assim, com esse destaque, né? E ele conta basicamente a história do Joe Mitama, que ele é como se fosse um exorcista, assim, profissional, de uma agência de segurança que é especializada contra fantasmas, contra espíritos, né? Almas penadas, enfim. E como todo bom herói de shounen, imagina, o cara é um caçador de fantasmas que tem medo de fantasmas. Ô, louco. E até que o dia que ele acaba conhece na rua uma menina misteriosa que ela tinha não só um fantasma assombrando ela, como ela tinha uma fila de fantasmas. Nossa. Que é a Arena Hase. De uma forma geral, o mangá ele não anda muito assim em termos de história, ele anda muito com o relacionamento entre personagens, mais assim de você reconhecer o que cada um faz, quais são as motivações. Os próprios espíritos da Arena Hase, eles acabam virando personagens por si só, né? Então você tem um destaque muito grande para a maneira como eles acabam interferindo no dia a dia dela. O cara é um cara adulto e a menina é uma colegial, então quando você vê vários personagens olhando na rua, o cara lá de terno branco lá, sendo meio que guarda-costas da menina, todo mundo acaba levantando muitos questionamentos, né? O legal do mangá é justamente isso. A parte de humor dele são capítulos que você consegue ler tranquilamente assim. Lê os 6 primeiros, você tem uma ideia mais ou menos do que vai vir da base da história, né? Só que você vai lendo os outros capítulos de forma solta, você vai ter situações absurdas, desde uma partida de beisebol com personagens, com espíritos junto, com referência a Evangelho, com referência a Slam Dunk, enfim. Já me pegou, hein? No mesmo capítulo, sabe, assim. Referência a Tokusatsu, sabe? Aí, ó. Aí é bom, hein? E assim, é um mangá que você consegue ler assim de uma forma bem solta mesmo, é uma leitura bem leve também. É o tipo de coisa que vai fazer você dar bastante risada, rir alto, assim, né? Não é um mangá que eu acredito que vai ser publicado fora do Japão, né? Então ele acaba sendo uma obra pra você acabar consumindo direto no Manga Plus mesmo, né? O único ponto negativo dele é que você vai, infelizmente, ter uma briga mortal com seus amigos sobre pipoca doce ou salgada. Aí todo mundo sabe qual que é que o ideal sempre é pipoca doce, né? Sim, concordamos. Pipoca Bem, doce calma, é melhor. pera lá. Pera aí. Mas de qualquer jeito, ó, ótimas indicações aí. Eu acho que uma das melhores coisas do Manga Plus é que o pessoal do aplicativo ele ouve muito a comunidade, né? E acho que isso é essencial se eles querem fazer essa parte... como é que eu vou dizer? A parte digital crescer cada vez mais, né? E chegar no Brasil oficialmente, né? Com o idioma. Sim, exatamente. Eles sabem, na verdade, que existe um pessoal que tá vindo do Brasil acessar o aplicativo. Eles, assim, inicialmente, quando eles lançaram o aplicativo, eles falaram que não tinham pretensões de se estender muito mais do que o inglês e o espanhol, mas dependendo da demanda, isso podia acontecer. Tem que né? usar, velho, é grátis, é só instalar e usar. Exatamente. Agora uma pergunta pra vocês três, pra gente encerrar o bloco. Vocês acham que mangá digital realmente aí é a tendência do futuro e que em algum momento a gente vai abandonar o mangá de papel? Eu nunca vou abandonar o mangá de papel, mas eu gosto de ler digital. Eu acho que o digital é uma tendência, mas eu acho que vão continuar fazendo o de papel, mesmo que seja edições especiais, edições colecionador, aquelas perfect editions. Acho que vai continuar de alguma maneira. Eu acho que não tem sensação que supere você pegar o mangá, abrir, folhear, você conseguir ver pela impressão, pelo papel, sabe, pelo traço, pelo peso do traço do mangaka. Então, nesse sentido, eu sinto que o Manga Plus ele tá correndo meio por fora, sabe? De você criar essa comunidade de pessoas comentando no final do capítulo, de você ter entrevistas com os mangakas, com editores. Eles até estavam propondo, de repente, fazer um cantinho de fanarts para os fãs criarem seus desenhos, né, dos seus personagens favoritos. Legal. Enfim, eu acho que são experiências que, na essência, elas seguem a mesma estrutura, que é você acompanhar o mangá, mas elas podem ir por caminhos muito diferentes. Você colecionar um mangá digital não é a mesma coisa. Não é mesmo. Então, basicamente, pessoal, são duas frentes que podem se complementar, então, né? Não uma acaba com a outra, né? Sem dúvida. O mangá digital serve pra você não estragar o seu mangá de papel. Lê o digital. E guarda o de papel bonitinho lá na sua prateleira. Olha aí, ó. Já acontece com o One Punch Man isso aí, por exemplo, né? Porque só sai o Tankohon só, né? Sim. Quando os caras têm no digital. Se liga na novidade que a Razer Gold tem pra você. Um jeito prático, rápido e muito seguro para recarregar os créditos do seu jogo ou plataforma favorita. Confere aí!
Bem, amigos da Razer Gold, estamos aqui mais um dia para fazer uma recarga e garantir os créditos para o seu jogo favorito. Pita o juiz, começa a hora da recarga, já se seleciona o menu lateral, vai na opção recarregar agora. Ali embaixo o método de pagamento boleto express já foi selecionado. Seguimos então preenchendo os dados para emissão do boleto, nome, CPF, celular, e-mail. O boleto já foi gerado, chegou agora o momento, 30 minutinhos para pagar e tá lá, passou 1 hora. Carregou! É Razer Gold! Mas a gente quer saber de vocês têm alguma recomendação de mangá que vocês estejam lendo no Manga Plus? Já conheciam essas recomendações que o pessoal deu aqui no programa de hoje? Deixa pra gente nos comentários, a gente quer saber, beleza? Por hoje é só e até o próximo programa. Este foi só um pedacinho do Mais Geek. Tem mais conteúdo de animes, games, quadrinhos, cinema e tokusatsu direto pra você. Dá uma olhada na nossa playlist que tem muito mais.